Animais por si só já são fascinantes, principalmente quando pensamos nas formas como eles nascem, né? Como por exemplo um sapo que tem capacidade de reprodução que muita gente duvidaria que eles são reais. Ou então um animal que é mamífero, tem bico de pato, cauda de castor e ainda por cima, pasmem, mas nasce de um ovo. Às vezes a natureza só quer pregar algumas peças e fazem alguns animais virem ao mundo de formas surpreendentes. E é exatamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, não se inscreve se esquecer e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Cavalo marinho. Cavalos marinhos são esquisitos só pelo fato de estarem no mar, que é de onde a maioria dos animais estranhos habitam, né? Mas eles também possuem métodos reprodutivos e de nascimento bem esquisitos. Mesmo que seja a fêmea que de fato ponha os ovos, não é ela quem os fertiliza. Essa função, claro, é do macho, né? O que acontece é que os cavalos marinhos fêmeas não possuem uma bolsa de nascimento igual a maioria dos animais. Por conta disso, ela consegue sim criar os ovos, mas ela é incapaz de fertilizar eles. Então ela conta com o macho da sua espécie, que por algum motivo possui a bolsa no lugar dela, e lá eles ficam até eventualmente nascerem. De certa forma, os cavalos marinhos dividem a função da gravidez, e depois de uns 20 e poucos dias, o macho dá à luz a uns 1000 minúsculos cavalos marinhos, que eventualmente vão repetir o processo, e olha, é um processo fora do normal completamente, não é, meus queridos? Marsupial. Os marsupiais são uma classe de mamíferos encontrada principalmente na Austrália, que inclui animais como os cangurus e os koalas também. E uma coisa bem louca sobre o seu sistema de reprodução é que as fêmeas da classe marsupial possuem 3 vaginas. É isso mesmo, não tem uma palavra diferente pra usar aqui. Perdão, YouTube. Bom, eu sei que pra vocês pode parecer um pouco estranho e pra lá de cabuloso, mas cada uma delas possui uma função diferente, sendo 2 servindo apenas pra, né, as relações ali, e a outra para efetivamente parir o seu bebê. E a coisa fica ainda mais doida na hora de dar à luz a esse bebê, já que justamente o que faz eles ficarem com uma classe diferente do resto ali dos mamíferos é o fato de que eles não possuem placenta. Ou seja, o bebê só fica dentro da mãe durante um mês, mas não se desenvolve completamente por lá. Ao invés disso, ele nasce não só prematuro, mas sim ainda no seu estado embrionário, família. E bom, aí o que acontece é que eles vão crescendo ao longo do tempo e, claro, devido a isso acabam dependendo muito da própria mãe, né? Lacraia. As lacraias estão presentes no grupo dos artrópodes e estão presentes na região mais tropicais e úmidas, especialmente, claro, aí no Brasil, né? Quem nunca viu uma lacraia andando no chão esbanjando suas várias patinhas aí, não sabe o que é ficar com um pouco de receio. E uma coisa engraçada sobre o seu modo de vida é que elas têm uma capacidade de adaptação pra lá de estranha. E isso se dá inclusive na sua capacidade de reprodução, já que elas se espalham super fácil e rápido, basicamente por onde quiserem se instalar, viu? Isso porque sempre que a fêmea ficar grávida, o que geralmente acontece a cada início de primavera, ela pode colocar cerca de 50 ovos de uma só vez. E depois que isso acontece, ela fica durante 4 semanas com a cauda enrolada em volta desses ovos, até que, claro, saem deles seus bebês lacrainhas idêntico à mãe. E claro, né, prontas para crescerem e se tornarem aquele animal que às vezes pode ser super grande e até mesmo provocar alguns acidentes, viu? Porque se você não sabe, esse bicho aí costuma morder seres humanos. Pipa-pipa. Sapo pipa-pipa tem um processo de nascimento mais nojento e estranho que eu já vi. Essa é uma espécie de sapo que vive na América do Sul, principalmente no Suriname. Ele coloca ovos igual a todos os outros sapos, com a diferença extremamente desconfortável que ao invés de repousarem dentro da água, os ovos repousam diretamente sobre a mãe. Acontece assim. Primeiro, a fêmea obviamente coloca os seus ovos, que são recolhidos pelo sapo macho. Ele então os coloca sobre as costas da sapa, no qual seria equivalente a alguns pequenos compartimentozinhos. A fêmea então faz algo extremamente bizarro, que é criar uma pele sobre os seus próprios ovos, com uma cápsula protetora. Deu pra entender? Os ovos são incubados dentro dessa cápsula de pele criada pela mãe, e uma hora eles quebram e nascem. Quando isso acontece, os filhotes atravessam a pele criada pela mãe, claro, para enfim ficarem livres para viver normalmente e ter uma vida de sapo. Pompilide.
Pompilide é uma espécie de vespa também conhecida como vespa-aranha, e ela vive na Austrália, né, família? Elas só são chamadas por esse nome porque basicamente sua maior inimiga é a aranha, e elas dedicam sua vida a caçá-las, inclusive para sua própria reprodução, o que acontece de um modo um tanto quanto obscuro também, viu? Isso porque o primeiro passo é paralisar uma aranha até ela ficar completamente imóvel, mas não necessariamente morta. E aí então as vespas colocam o seu ovo no estômago do animal, para que ali dentro ele fique, né, depositado e sendo chocado. E bom, finalmente quando os filhotes nascem, as vespas simplesmente comem a aranha toda, do início ao fim. Ornitorrinco. Ornitorrincos são animais meio esquisitos e eu já falei deles aqui em um outro vídeo, mas vale a pena falar de novo, né? Afinal de contas, quantos animais parecidos com mamíferos, porém que possuem patas e um rabo meio estranho? Enfim, é um animal muito estranho mesmo que ainda bota ovo, meus queridos. Pra vocês entenderem, existem outros mamíferos aquáticos, porém 100% mamíferos, né? Como baleias, golfinhos, e eles vivem debaixo d'água. O ornitorrinco tem o papel de evolutivamente fazer parte do único grupo de mamíferos do planeta inteiro que coloca e choca ovos, como uma galinha. Isso não ajuda em sua fama de ser um animal esquisito e diferente, já que até entre os animais que botam ovos, o ornitorrinco ainda ganha no quesito aparência. Esse é um animal que toda vez que eu vou falar de bicho estranho, ele tem que estar presente, com certezaça. Elefante. Enquanto os seres humanos ficam 9 meses esperando seus filhotes nascerem, enquanto eles estão se desenvolvendo no útero da mãe, existem outros animais da natureza que esperam somente 1 mês ou até menos, dependendo do tamanho e da complexidade do animal, né? Mas com os elefantes a coisa é realmente surpreendente. Isso porque eles batem o recorde de tempo de espera e ficam quase 2 anos em período de gestação, família. É isso mesmo, meus queridos. E para ser mais exato, são em média 680 dias, o que significa em torno ali de 97 semanas, enquanto nós humanos esperamos apenas as 40 semanas e já queremos chegar nesse mundão doido. Mas tem uma explicação bem lógica por trás disso, e ela é pautada não somente no tamanho do animal, mas também pelo fato do seu cérebro já nascer super bem desenvolvido por questões de sobrevivência, já que ele já precisa nascer com a capacidade de entender o funcionamento da sua manada e outras coisas muito importantes para sobreviver aqui nesse planeta. Ciclídeos. Os ciclídeos são a maior família de peixes de água doce e vivem distribuídos principalmente pela América Central e América do Sul. Entre os peixes dessa família, os mais famosos são a tilápia. Também temos o acará e o peixe-anjo. E uma coisa muito bizarra sobre sua reprodução é que o modo como elas carregam os seus filhos parece um tanto quanto desconfortável, viu? Isso porque os machos de cada espécie carregam todos os ovos fertilizados na própria boca, até o momento dos ovos eclodirem e os filhotes efetivamente nascerem. E se você está se perguntando, sim, durante esse tempo eles ficam sem comer nadinha de nada, só protegendo as crias. Então, para que eles não morram de fome nem nada do tipo, de vez em quando a fêmea troca de lugar com ele e carrega os ovos por um tempinho, mas quem faz mais esse papel com certeza é o macho. Hienas. Hienas têm uma vida completamente difícil. Elas vivem em lugares bastante quentes, dividem carniça entre si, além de precisarem evitar predadores como os leões, né, que são muito maiores e mais fortes do que elas. E apesar de tudo isso, nem durante o parto elas possuem alguma facilidade, viu? Ô, vida difícil. Hienas fêmeas possuem uma quantidade maior de testosterona que as hienas macho. E isso não é algo necessariamente bom quando se trata de reprodução, né? Por conta disso, elas dão à luz através não de seus canais, mas do equivalente ao seu clítoris, o que é mais estranho ainda, um canal minúsculo chamado pseudoclítoris, né? Ou P, como também é conhecido. E isso é muito estranho porque a gente não conhece muito disso na natureza. No caso, o canal é tão pequeno, de pouco mais de 2 centímetros, que os bebês hienas são basicamente sufocados até conseguirem sair dali. E muitas vezes são incapazes de fazer isso e acabam morrendo asfixiados, infelizmente. Essas mortes são frequentes e bastante comuns, viu? E o processo de nascimento das hienas é talvez o mais doloroso para a mamãe e os filhotes também que nascem sufocados dessa lista das pobres mamães aqui que eu tô mostrando pra vocês, viu? E olha que tem bastante coisa ainda. Gambá.
Como membro dos marsupiais, os gambás também possuem útero mal formado e por isso um período de gestação bem curto, já que seus filhotes nascem todos prematuros. Mas o processo de gestação e de nascimento desses animais merecem ainda mais destaque nesse tópico, simplesmente pelo fato de que eles não demoram um mês para nascer, como seus outros colegas ali da categoria, mas sim 11 dias. Sim, família. E o mais bizarro é que não nascem apenas um não, mas sim ali cerca de 20 filhotes. O problema é que já que eles nascem com má formação devido ao curtíssimo tempo de desenvolvimento, acabam sobrevivendo apenas ali uns 9 gambazinhos da ninhada toda, porque eles precisam disputar por espaço na bolsa do corpo ali da mãe e óbvio, mais ainda, né, por amamentação. Até porque deve ser difícil pra caramba amamentar 20 filhotes, sendo que gambá nem é um bicho muito grande, né? Cabeça de martelo. Os tubarões cabeça de martelo não se reproduzem do mesmo jeito que a maioria dos peixes faz, através de ovos externos e fertilização. Eles dão à luz igual a gente, já que não são ovíparos. Isso significa que suas crias nascem vivas e prontas para nadar. O primeiro caso registrado do que eu vou contar aqui para vocês aconteceu em 1999, em um zoológico do Nebraska. Um tubarão cabeça de martelo fêmea, subitamente sem contexto algum, deu à luz a um filhote apenas, o que é estranho quando se considera que eles produzem várias crias de uma vez só. A parte mais estranha da situação é que não somente ela era o único tubarão no aquário inteiro, como também não havia passado tempo bastante fora do aquário para ter tido a chance ali de reproduzir com outro tubarão macho. Ou seja, o tubarão teve um milagre santo. O que aconteceu foi algo que ninguém esperava: a partenogênese. Partenogênese envolve a criação do que é basicamente um clone genético de você e ocorre sem necessidade de fertilização ou reprodução. Ou seja, você basicamente se clona. Não existem tantos animais capazes de fazer isso e até 99 a gente acreditava que tubarões também não conseguiam fazer isso. Obviamente estávamos errados, mas vocês conseguem imaginar dar à luz a um pequeno clone sem ao menos se reproduzir? Salamandra alpina. As salamandras alpinas são animais que vivem nos Alpes suíços, ou seja, um ambiente muito frio e de muita altitude também. E uma diferença delas pro resto dos anfíbios é que elas não colocam ovos. Seu tempo de gestação é de chocar qualquer um, principalmente levando em consideração que é um animal relativamente pequeno. Elas esperam seus filhotes por cerca de 38 meses, o que significa 3 anos e 1 mês, viu? E isso acontece por um simples motivo: já que o habitat desses animais possui condições extremas, as fêmeas esperam o quanto for necessário para que seus filhotes nasçam na melhor época possível. E além disso, eles já saem do útero bizarramente independentes. É tipo a gente nascer com 20 e poucos anos de idade, carteira assinada, uma casa própria e um carango na mão. Loucura total, né? Girafas. As girafas são os animais mais hardcore dessa lista toda. Não contentes em ser uma espécie que batalha entre si, utilizando seu pescoço imenso como arma, as girafas decidiram que dariam à luz de uma forma meio doida, o mais doida possível. Primeiramente, a gestação de uma girafa dura não 9, mas 15 meses. Bom, quando elas finalmente estão prontas para dar à luz, elas não fazem isso deitadas ou em repouso, igual a maioria dos bichos fariam, inclusive nós, né? Elas ficam em pé. E caso vocês nunca tenham visto uma girafa em pessoa, precisa saber que elas são altas, tá? E elas empurram seus filhotes pra fora e eles caem, cara, que nem um black blue. Só que essa queda é claro que é bastante pra fazer o cordão umbilical ali se quebrar ali, romper ou cortar, né, completamente. Esse vídeo acabou, mas você sabe, né? Você pode continuar me assistindo clicando em uma das opções que está aparecendo na tela pra você. Eu te espero lá, tá bom? Valeu!